falar nefrolitíase ou cálculo renal ou, como costumamos dizer, pedra nos rins. A dor é de uma intensidade tão grande que os antigos livros de medicina diziam que é a dor mais próxima da dor do parto que os homens podiam sentir. E outros sintomas também podem acompanhar essa dor, como náusea, vômitos. A formação dos cálculos é um processo complexo e até a composição dessas pedras pode variar. O ideal é procurar um especialista para que ele possa fazer uma análise do caso e a melhor forma de tratamento. Mas quando alguém relata que teve uma crise, sempre aparecem os conselhos. Toma chá de quebra-pedra, evite comer tomate, cuidado com os alimentos ricos em cálcio. O que é mito e o que é realmente verdade deve ser levado em conta. É verdade, por exemplo, que o excesso de vitaminas ou determinados medicamentos podem contribuir para a formação de cristais? Quem já apresentou uma crise de cálculo renal tem um risco maior de ter recidivas? E o que pode ser feito para a prevenção? Quando é necessária a cirurgia? Essas são algumas questões que vão ser debatidas no nosso programa de hoje. Tema: cálculo renal. Então fique com a gente, participe, está no ar Pense Saúde. Para falar sobre cálculo renal, participam conosco hoje os urologistas Dr. Mário Alberto Pacacarazai, Dr. Francisco de Assis Teixeira Guerra e o Dr. Pedro Romanelli de Castro. E claro, você tem alguma dúvida, quer fazer pergunta, algum comentário ou até dar um depoimento sobre cálculo renal? Participe com a gente. O nosso telefone de contato é o 3209-0119. E o nosso e-mail, se você quiser participar por e-mail, é saude@tvhorizonte.com.br. E eu agradeço a presença de vocês no nosso programa. E eu vou pedir até, antes da gente começar o debate, a gente estava conversando ali fora e o doutor Francisco ainda me falou, olha, vamos melhorar isso, não porque a gente fala cálculo renal, porque é uma coisa que todo mundo fala, pedra no rim, cálculo renal, e esse não seria um nome ideal, não é isso, doutor Francisco? Exato. O ideal é que nós disséssemos cálculo do trato urinário ou cálculo urinário. Porque, na verdade, o cálculo ele pode ter origem, como acontece na grande maioria das vezes, exatamente no rim, mas ele acomete todo o trato urinário. O rim, o ureter, que é o canal que liga o rim à bexiga, e a bexiga. E, eventualmente, nós podemos ter a formação desses cálculos na bexiga por algum problema de saída da urina. Por exemplo, o estreitamento da uretra, um crescimento da próstata. Isso deixaria a urina mais tempo dentro da bexiga e que pode predispor ao aparecimento de cálculo? O mecanismo de formação do cálculo na bexiga seria esse. A urina residual que fica na bexiga, aconteceria então o sedimento dessa urina e esse mecanismo de sedimentação formaria o cálculo com origem na bexiga. Bom, já que ele começou, isso é o cálculo que se forma na bexiga. Geralmente o cálculo se forma no rim, é isso, doutor Mário? Isso, a grande maioria das vezes o cálculo é formado nos rins, né? E existe algum mecanismo por que isso ocorre? Na verdade, eu costumo falar que tem muito a ver com aquela coisa da escola, é o soluto contra o solvente, né? Quando você tem uma precipitação, um aumento da quantidade de soluto e uma baixa do solvente, vai levar a precipitação, cristalização e a formação do cálculo. Então, a baixa de ingestão de líquido, né, aumenta aí a quantidade de soluto, e isso vai facilitar, vai fazer com que o cálculo se forme. Esse soluto aí pode variar, doutor Pedro, ou seja, existem cálculos feitos, ou seja, a matéria-prima para o cálculo podem ser várias? Eu acho que um exemplo bom para entender essa questão do soluto seria como se fosse pegar um copo de água e fosse colocando açúcar no copo de água. A tendência é que esse açúcar vai se depositando e vai formando um cristal no fundo do copo. Então a mesma coisa funciona com o rim. Então o rim, o objetivo dele é filtrar o sangue e vários metabólitos que são excretados podem sim fazer parte dessa composição do cálculo. Então, por exemplo? O próprio cálcio e alguns minerais como cálcio, magnésio
E alguns sais, como fosfato. Então, isso tudo ajunta, né, tem uma combinação disso, e aí tem uma predisposição, muitas vezes, até genética também. É uma combinação de fatores. De um modo geral, beber pouco líquido, ter pouca solvente, uma quantidade maior de soluto, que muitas vezes tem até um componente genético também, aí, uma tendência que a pessoa tem, e isso acaba predispondo a formação de cálculo numa urina dentro do rim. Na verdade, isso tudo que foi dito é resumido da seguinte maneira. Isso nós chamamos de metabolismo do nosso corpo. O que é o metabolismo do nosso corpo? Tudo que nós ingerimos, todos os alimentos, sejam sólidos ou líquidos, o nosso organismo vai absorver o que precisa e vai eliminar aquilo que não precisa. Quando há um desequilíbrio nesse mecanismo de absorção e de eliminação, nós podemos ter uma urina mais concentrada, o que nós chamamos de urina saturada. E essa urina concentrada vai predispor à formação de cálculo. Então, muitas vezes, nós estamos procurando fatores predisponentes à formação do cálculo renal, sendo que a base do problema está no funcionamento do organismo, no que nós chamamos de metabolismo do nosso corpo. E é por isso, então, que algumas pessoas têm uma predisposição maior em formar cálculos do que outras, isso sem levar em conta que a parte de hábitos, por exemplo, de beber água a mais ou não, é predisposição mesmo da pessoa em formar ou não cálculos. Sim. Seja um problema do metabolismo da pessoa, ou às vezes um problema genético, infecções urinárias de repetição, né? Tudo isso associado ao que a gente chama de básico no mecanismo de formação do cálculo. Quando ele falou em infecção urinária de repetição, qual que é a origem? A infecção urinária de repetição é a causa o cálculo é a causa da infecção urinária de repetição ou não? A pessoa que tem infecção urinária de repetição é aquela que tem maior predisposição ao cálculo. A gente pensa assim num ciclo vicioso, né? Na verdade, o cálculo pode ser a causa da infecção urinária de repetição, mas não necessariamente seja, né? Alguns casos, o paciente tem cálculos e infecções urinárias de repetição, mas muitas vezes a infecção não vem disso. E as infecções podem gerar a formação de cálculos também, né? Então, uma coisa pode levar a outra. Né? E, por exemplo, até em casos extremos de uma infecção urinária, costuma vir o sangue na urina às vezes é um sinal. O sangue na urina é sinal também para o cálculo renal ou não necessariamente? Também pode ser um dos sinais. Pode acontecer principalmente em cálculos que estão migrando, cálculos que estão descendo do rim em direção à bexiga, né? Eles podem, dessa passagem pelo ureter, que é o canalzinho que liga o rim na bexiga, eles podem, na migração, provocar sangramento. Né? Sai machucando mesmo, machucando, e às vezes a própria infecção associada, tudo isso pode levar a sangramento também. De modo geral, o sangramento na urina tem 3 causas principais, né, que a gente chama de sangramento na urina, a gente chama de hematúria, né, que é cálculo, infecção e alguns tumores, alguns tipos de câncer do trato urinário. Então, quando a pessoa tem um sangramento, principalmente um sangramento visível, que dá, né, que se observa, macroscópico, que a gente chama, isso deve ser investigado para poder descobrir qual que é a causa, se é cálculo, infecção ou tumores ou outras causas mais raras, né? Agora, como a gente falou aqui na abertura, a dor, acho que é a coisa mais característica. Todo mundo que já teve uma crise com o cálculo renal, ou já passou por essa experiência, fala, nossa, é das piores dores, realmente uma dor, como é relatada, uma dor extrema. E essa dor pode vir acompanhada de outros sintomas também. E por que essa dor ocorre? Porque às vezes é possível, por exemplo, a pessoa ter o cálculo no rim e não ter a dor quando ela começa. Ela começa normalmente de forma aguda, né? A tendência das pessoas é achar que a dor é porque o cálculo está andando, né? Migrando. E na verdade a causa da dor não é essa. De modo geral, o cálculo, quando está no rim, ele não dói. Ele fica boiando dentro do rim. Então não causa dor nenhuma. Quando ele tenta sair, ele não costuma obstruir, entupir a saída da urina no ureter. Então ele obstrui a saída no ureter, a urina não consegue descer e dilata o rim. Então o que dói é essa dilatação do rim. Então não é o fato dele migrar ou dele, né, descer no ureter, que muitas vezes a gente acha que é o fato dele estar migrando que causa a dor. Mas na verdade é a dilatação renal. Entendi. Então isso significa que a urina está tendo dificuldade de descer. Né? E isso é um grande risco, ou seja, se esse cálculo está com dificuldade, está de alguma forma bloqueando, entupindo, isso é um grande risco. Sem dúvida.
Na verdade, o tamanho e a localização do cálculo é que vão, muitas vezes, nos determinar esses sinais e sintomas do cálculo urinário. Então, quando é um cálculo que está tentando sair do rim, essa dor é uma dor mais lombar, é uma dor mais posterior. E à medida que ele vai descendo por esse ureter, que é o canal que liga o rim à bexiga, essa dor vai se tornando mais anterior. Certo. E quando ele se aproxima da bexiga, você pode ter sinais e sintomas até mesmo sugestivos de uma infecção urinária, por causa da irritação de nervos da bexiga. Ah, tá. A importância dessa associação de infecção com cálculo é porque, na verdade, 80% dos cálculos urinários eles estão colonizados com bactérias. Então, o risco do não tratamento seria o avanço, a disseminação dessa infecção. Ah, quer dizer que dentro dos cálculos, além desses cristais todos que você falou, ou de cálcio, ou de fosfato, tem também bactérias. Exatamente. Pode ter também. 80% das vezes. Mesmo você tendo um exame de urina absolutamente normal, que não demonstra infecção, na manipulação desse cálculo urinário, ele pode liberar essas bactérias e desencadear um quadro de infecção, às vezes até muito grave. Nossa, então nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, porque às vezes o que a gente ouve falar, às vezes é até bombardear a pedra para poder ela ficar menor e sair mais fácil. Se tiver uma bactéria ali dentro, isso pode complicar, mas nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. E eu aproveito para te convidar a fazer parte desse papo. Só que antes de ir para o intervalo, eu gostaria de falar sobre a campanha Faço Parte. Você conhece? Já está fazendo? Então, nosso agradecimento. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Com o seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a Central de Atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, participe do nosso programa por telefone ou por e-mail. Lembrando, o número para participar do programa é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Voltamos já já. Gostaria de fazer algum comentário? Não, achei interessante mostrar aí que no caso de cálculo renal, o tamanho não é documento, né? Você viu que ela falou de cálculos pequenininhos e uma dor insuportável. Não é isso que não é o tamanho do cálculo, não é o tamanho que vai falar do tamanho da dor. Exatamente. Às vezes cálculos enormes ocupando o rim todo passam despercebidos pelo paciente. E cálculos pequenos doem exatamente pelo que o Pedro colocou no bloco passado. Eles vão migrar, eles vão entrar dentro do canalzinho da urina, vão obstruir e vão fazer com que o rim, né, obstruído tenha dificuldade de trabalhar, inchar, e com isso é que vem a cólica. Então, assim, pequenos cálculos às vezes trazem muito mais transtornos para o paciente, né, impedindo ele de trabalhar, de ter suas atividades, tendo que ir para hospitais, e isso resume bem aí no caso dela. Certo. Na verdade, a dor de cólica renal é uma dor intensa, é considerada uma das 3 piores dores da medicina. E os cálculos, conforme o tamanho e a localização, nós vamos ter alguma abordagem com o nosso paciente. Nós sabemos que os cálculos até 4 milímetros, 90% deles têm uma eliminação espontânea, 5 a 6 milímetros, isso cai para 50% a 60%, e maiores do que 6 milímetros é mais difícil, 10 a 20%. Aqueles pacientes que nós vamos ter uma conduta conservadora, ou seja, aqueles que têm um cálculo pequeno, nós temos que alertar para o seguinte dado: 90% desses pacientes vão eliminar esse cálculo em 2 a 3 semanas. Leva estudo. 90% deles em 2 a 3 semanas. Se não houver eliminação, é importante a gente acompanhar o nosso paciente com exame de imagem de perto, porque algumas vezes esse cálculo ele pode parar no ureter, que é aquele canal que liga o rim à bexiga, o nosso paciente ficar sem dor, o rim dilatando, ele pode perder o rim sem sentir dor nenhuma. Achar que eliminou e não eliminou porque o sintoma saiu, mas a pedra ainda estava lá obstruindo. Se ele não observou, se ele não pegou a pedra, é importante ter um controle com exame de imagem. Mas aí, antes de você continuar, é o seguinte, porque às vezes é difícil até visualizar, principalmente se a pedra for pequenininha, você está falando aqui em milímetros. Sim.
às vezes a pessoa nem vê isso. Como então é feito saber se eliminou ou não? Ele tem que prestar atenção em todas as vezes que for urinar. E se prestando atenção, ele não capturou esse cálculo, fazer um ultrassom após 2 a 3 semanas. Por quê? Se esse cálculo estiver ali parado e ele sem dor nenhuma, a tendência natural é acontecer uma dilatação do rim. Então nós vamos dar esse diagnóstico, o cálculo não foi eliminado e vamos sair, provavelmente, da conduta conservadora. Tá. Quando fala isso, significa pensar em cirurgia, alguma forma de tratamento, para retirar desse cálculo. Acho que 2 a 3 semanas é o período que a gente dá, o prazo que o rim consegue ficar, mesmo obstruído, sem ter problema. E isso desde que não tenha nenhum sinal de infecção. Então a gente sempre orienta, você vai para casa com remédio para dor, existem alguns remédios que dilatam o canal, que aumenta a chance de eliminar, mas se você tiver uma dor forte, que não resolva com os medicamentos habituais em casa, ou se tiver algum sinal de infecção, febre, mal-estar, prostração, tem que voltar imediatamente para o hospital. Então, a pedra associada com a infecção não é um bom sinal de... Normalmente, o cálculo a gente tem facilidade para tratar, a infecção também. As duas coisas juntas não combinam. Então, todos os casos graves, às vezes até de morte, de óbito, é essa combinação de infecção com o cálculo. Tá certo. Então, durante essas 3 semanas, a gente pode esperar desde que não tenha nenhum sinal de alarme, né? E se nessas 3 semanas não resolver, aí vai se pensar em algum tipo de tratamento. Certo. E é importante a gente orientar, que chamou a atenção da reportagem, ela colocou, orientar a tomar muito líquido para o cálculo ser eliminado. Isso, na verdade, hoje a gente sabe que era um tabu, na verdade não é a orientação que a gente recomenda. Então, enquanto o cálculo está obstruindo, enquanto o cálculo está no ureter obstruindo, a gente orienta normohidratação, tomar quantidade normal de líquido. Tomar muito líquido piora a dor nesse momento, porque vai dilatar mais. Depois que resolver esse cálculo, aí sim, orientar a tomar muito líquido para evitar a formação de novos cálculos. Nossa, eu ia fazer tudo errado. Porque na verdade, Márcio, o que elimina o cálculo é o próprio peristaltismo do ureter. Tem um movimento que vai empurrando a pedra para baixo. Eu achei que isso que causava dor. Não. Esse na verdade, mesmo. Tomar bastante líquido nesse momento pode aumentar muito a dor, pode aumentar um pouquinho a chance de eliminar o cálculo. Então, na verdade, a gente fala, toma a quantidade de líquido normal, porque com isso, o seu próprio ureter, se for para o cálculo ser expelido, ele vai ser expelido, o próprio movimento do ureter vai fazer isso. Entendi. Não vai ser o exagero do líquido que vai empurrar e que pode também provocar uma dor muito mais forte pela própria dilatação do rim. Entendi. Bom, uma outra coisa que ela comentou muito foi, além da água, foi alguns hábitos, ela citou até vitamina C, enfim, aliás, ela citou frutas cítricas. E eu gostaria que você explicasse se existe essa relação de fruta cítrica com o cálculo renal ou a própria vitamina C. Então, tem o que a gente chama de fatores protetores e fatores predisponentes. Então, quando se toma bastante líquido, você está prevenindo a formação de novos cálculos. Isso, não durante, ok. Não durante. Entretanto, se você toma muito líquido, mais de 4 litros de água por dia, você elimina, inclusive, os fatores de proteção do nosso organismo. Então, o excesso não é bom. Nós dizemos que a pessoa deve tomar em torno de 2 litros, 2,5 litros de líquido, para produzir um volume urinário médio de 1,5 litro a cada 24 horas. Em relação à alimentação, o que é básico é diminuir o sal, diminuir a proteína animal, as gorduras e, na verdade, a ingestão de frutas cítricas, limão, acerola, tangerina, abacaxi, está relacionada à prevenção de formação de cálculos por um mecanismo que é a baixa do citrato na urina. Ou seja, aquele metabolismo que nós conversamos no primeiro bloco, um deles é o citrato urinário. Quando você tem uma baixa desse citrato urinário, ele predispõe à formação de cálculo. Isso está envolvido em 15 a 25% dos cálculos. Então, a ingestão de frutas cítricas, para esse perfil de pacientes, é interessante. Outra coisa é para aqueles pacientes que têm problemas de ácido úrico, gota. Eles podem formar cálculos à base de ácido úrico, e aí sim a alcalinização da urina dissolveria esses cálculos. Daqui a pouco a gente continua, porque eu quero entender também cálcio, que foi uma outra coisa
que foi falada, e a própria vitamina C, aí no caso não na fruta cítrica, mas suplementado, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Cálculo renal é o tema do Pense Saúde de hoje, nós vamos para um rápido intervalo, enquanto isso participe conosco. Você sabe, é só telefonar ou mandar e-mail. O telefone de contato é o 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, voltamos em instante. Que a gente recomenda. Então, enquanto o cálculo está obstruindo, enquanto o cálculo está no ureter obstruindo, a gente orienta normohidratação, tomar quantidade normal de líquido. Tomar muito líquido piora a dor nesse momento, porque vai dilatar mais. Depois que resolver esse cálculo, aí sim, orientar a tomar muito líquido para evitar a formação de novos cálculos. Nossa, ia fazer tudo errado. Porque na verdade, Márcio, o que elimina o cálculo é o próprio peristaltismo do uretério. Tem um movimento que vai empurrando a pedra para baixo. Eu achei que isso que causava dor. Não. Esse na verdade, mesmo. Tomar bastante líquido nesse momento pode aumentar muito a dor, pode aumentar um pouquinho a chance de eliminar o cálculo. Então, na verdade, a gente fala, toma a quantidade de líquido normal, porque com isso, o seu próprio ureter, se for para o cálculo ser expelido, ele vai ser expelido, o próprio movimento do ureter vai fazer isso. Entendi. Não vai ser o exagero do líquido que vai empurrar e que pode também provocar uma dor muito mais forte pela própria dilatação do rim. Entendi. Bom, uma outra coisa que ela comentou muito foi, além da água, foi alguns hábitos, ela citou até vitamina C, enfim, aliás, ela citou frutas cítricas. E eu gostaria que você explicasse se existe essa relação de fruta cítrica com o cálculo renal ou a própria vitamina C. Então, tem o que a gente chama de fatores protetores e fatores predisponentes. Então, quando se toma bastante líquido, você está prevenindo a formação de novos cálculos. Isso, não durante, ok. Não durante. Entretanto, se você toma muito líquido, mais de 4 litros de água por dia, você elimina, inclusive, os fatores de proteção do nosso organismo. Então, o excesso não é bom. Nós dizemos que a pessoa deve tomar em torno de 2 litros, 2,5 litros de líquido, para produzir um volume urinário médio de 1,5 litro a cada 24 horas. Em relação à alimentação, o que é básico é diminuir o sal, diminuir a proteína animal, as gorduras e, na verdade, a ingestão de frutas cítricas, limão, acerola, tangerina, abacaxi, está relacionada à prevenção de formação de cálculos por um mecanismo que é a baixa do citrato na urina. Ou seja, aquele metabolismo que nós conversamos no primeiro bloco, um deles é o citrato urinário. Quando você tem uma baixa desse citrato urinário, ele predispõe à formação de cálculo. Isso está envolvido em 15% a 25% dos cálculos. Então, a ingestão de frutas cítricas, para esse perfil de pacientes, é interessante. Outra coisa é para aqueles pacientes que têm problemas de ácido úrico, gota. Eles podem formar cálculos à base de ácido úrico, e aí sim a alcalinização da urina dissolveria esses cálculos. Daqui a pouco a gente continua, porque eu quero entender também cálcio, que foi uma outra coisa que foi falada, e a própria vitamina C, aí no caso não na fruta cítrica, mas suplementado, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Cálculo renal é o tema do Pense Saúde de hoje, nós vamos para um rápido intervalo, enquanto isso participe conosco. Você sabe, é só telefonar ou mandar e-mail. O telefone de contato é o 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, voltamos em instante. Cálculo renal, o cálculo urinário. Esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje. E você pode participar por telefone ou por e-mail. O telefone de contato é o 3209-0119 e o nosso e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Antes de continuar o nosso debate, eu tenho uma dica para você.
Cuidados com o estômago. Esse será o tema da primeira edição de 2013 do projeto Quarta da Saúde. Pesquisas apontam que cerca de 90% das pessoas submetidas ao exame de endoscopia apresentam algum tipo de inflamação, mais conhecida como gastrite. Mas a dor no estômago pode ser também provocada por parasitose, úlcera, doença do refluxo e até mesmo câncer. A palestra é gratuita, aberta ao público e será realizada então no dia 20 de março, a próxima quarta-feira, ao 12h30, na sala 150 da Faculdade de Medicina da UFMG, que fica na Avenida Alfredo Balena, na região hospitalar. Então, depois da apresentação, os participantes poderão tirar dúvidas sobre o assunto. Então, participe e pense em saúde sempre. No bloco anterior a gente viu uma reportagem, depois vocês estavam comentando sobre detalhes da reportagem e eu gostaria de falar sobre, ainda pensando nisso, sobre alguns hábitos, porque a gente falou em alimentos com vitamina C, ou seja, os cítricos, o Dr. Francisco explicou que são até benéficos, é um fator protetor. Mas e a vitamina C mesmo? Ou às vezes você suplementa, a vitamina C em excesso, ela pode deixar de ter esse fator protetor e ser um predisponente para a formação de novos cálculos, doutor Pedro? A princípio não tem comprovação nenhuma de que ela teria um fator protetor, a vitamina C, de forma isolada. E a gente sabe que qualquer excesso, vitaminas também não são isentas de complicação. Então qualquer excesso pode ser ruim. Então um excesso de vitamina C pode inclusive piorar a formação de cálculos. Tem sido usado, para alguns casos, para infecções urinárias de repetição, teria talvez um papel. Mas eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com essa complementação alimentar. Certo. E o cálcio, que é a primeira coisa que as pessoas falam, vou parar de tomar cálcio, ou até quando é necessário, às vezes a pessoa precisa suplementar cálcio por uma osteoporose ou outro motivo, fica com medo de suplementar por causa enfim, risco de formação de novas pedras. Na verdade, tem muito mito aí, né, com relação ao cálcio. E vários alimentos acabam levando culpa de uma coisa que não está bem certa, né? Então as pessoas deixam de comer tomate, comer chocolate, e a gente sabe que apenas 10% dos cálculos são formados por um excesso de ingesta de cálcio. A grande maioria, como o Dr. Francisco colocou no primeiro bloco, tem problemas metabólicos, são problemas do metabolismo, não tem nada a ver com esse excesso de ingesta, né? Então as pessoas acabam evitando o cálcio e com isso vão ter osteoporose, vão ter deficiência nos dentes. Então é importante acabar com esse negócio de a dieta, o vizinho falou, não para de comer tomate, para de comer chocolate, o leite, o queijo, coitadinho, tá, né? Não tem nada disso. A gente deve comer sempre equilibradamente, evitar excessos, né, como foi colocado, fazer uma coisa equilibrada, que não são esses alimentos que vão provocar. Ao contrário, se você às vezes diminui demais essa ingesta, você pode criar cálculos de outras substâncias, como oxalato. Então, você deve realmente fazer a coisa equilibrada. Quando diminui demais a ingesta de cálcio, ou seja, a deficiência de cálcio pode também provocar a formação de cálculos de oxalato. Pois é. Bom, então, eu ia deixar as perguntas para o último bloco, mas essa, como tem a ver com o que a gente está falando, eu vou colocar que a do William, do Bairro Boa Vista, ele gostaria de saber que, exatamente isso, se alimentar com tomate, amendoim, orégano, pimenta do reino, esses alimentos podem provocar cálculo renal? Não. Tomate acho que é o espinafre, exatamente por causa do oxalato. Na verdade, não existe alimento que forma cálculo. Quem forma cálculo são as alterações do metabolismo. Se a pessoa tem um metabolismo normal, ela pode alimentar o que ela quiser. O cuidado alimentar é aquele que a gente já frisou, que é a boa hidratação, diminuir o sal, diminuir a proteína animal. Isso é que é importante. E gordura animal também. Gordura animal. Saturada. Períodos da vida. Quem tem mais cálculo, homens ou mulheres? Os homens. Os homens? Os homens. 3 vezes mais. Existe algum motivo? Dos 20 aos 40 anos, é a maior incidência. É nessa faixa de 20 a 40 anos. Fala-se em fatores hormonais ou profissionalizantes que estariam relacionados com o fato do homem formar mais cálculo que a mulher. Talvez o fator profissionalizante seria ficar em ambientes mais expostos, né? Climas mais quentes, e isso facilita a desidratação. Tá. E não beber água. Exato. E crianças podem ter também? Podem ter desde muito novas, né? Por questões metabólicas na maioria das vezes.
As crianças, de um modo geral, têm uma facilidade maior de eliminar esses cálculos. Então, tem uma taxa de eliminação espontânea maior. Certo. Mas também podem sofrer, né, Odó. várias complicações. Que realmente é penoso. E gestante? Nossa, deve ser complicado no caso de gestante. Gestante também? Esse metabolismo alterado. Quer dizer, é interessante, eu estou colocando isso porque algumas mulheres relatam que durante a gestação, todos os problemas que elas sempre tiveram durante a vida, seja dor de cabeça, fica durante um período ótimo. Não existe aumento de incidência na gestante por causa de crescimento do útero, nem nada. Não há um aumento, mas pode acontecer da gestante apresentar uma crise, uma migração de um cálculo durante o período da gestação, e isso para a gente é muito difícil, porque a nossa abordagem fica muito limitada. Até os exames ficam limitados, a abordagem terapêutica fica limitada, o uso de medicamentos, antibióticos, então tudo torna a situação bem mais delicada. Tem um fator que é importante para a grávida eliminar, é pelo próprio crescimento uterino e por ação hormonal, há uma dilatação da via excretora urinária. Então, aquele cálculo que estava quietinho no rim, é muito mais fácil para ele descer. Entendo. Né? Do ponto de vista estatístico, 1 para cada 1.500 grávidas vão ter uma cólica renal durante a gestação. E do ponto de vista geral, até 70 anos de idade, 12% dos homens vão ter uma cólica renal e 5% das mulheres. Nossa, a diferença Muito é prevalente. mais do que o dobro, mais do que o dobro em homens. A partir do momento que a pessoa teve um caso, ela pode se considerar, não, eu sou uma pessoa que realmente eu tenho a predisposição a ter, que cuidados eu devo tomar, ou vou ter novamente, qual é o meu risco aumentado, doutor Pedro? A grande maioria das pessoas que tiveram um cálculo, muitas vezes não vão ter outros, né? Mas a partir do momento que isso começa a se repetir, vale a pena realmente fazer uma investigação mais aprofundada e descobrir qual que é a causa desse problema, porque senão nós ficamos tratando a consequência do problema e não vamos na causa. Então, muitas vezes, vale a pena, assim, além dessas orientações de dieta, de hidratação e tudo, vale a pena fazer um estudo metabólico mais aprofundado, que normalmente é feito baseado ou no cálculo, ou principalmente na urina. Então, é feito um exame na urina de 24 horas, que a gente chama, e colhe a urina durante todo um dia e faz vários exames naquela urina para conseguir se identificar alguma questão metabólica que naquele paciente individualmente pode ser corrigida. Você falou do caso do cálculo. Quando a pessoa consegue eliminar, ver o cálculo, pegar, é possível analisar esse cálculo para ver de que ele é formado e aí ter uma ideia? É possível. Essa análise ela não é simples e muitas vezes não é tão fidedigna. Então, de um modo geral, a gente prefere fazer essa avaliação metabólica na urina de 24 horas. Entendo. Bom, então vamos falar um pouco de tratamento, porque eu acho que é muito importante, porque lá no primeiro bloco, o doutor Francisco tinha colocado que essa abordagem do tratamento é fundamental, porque, principalmente por questões até de infecção, às vezes dentro do próprio cálculo pode ter uma bactéria escondida e dependendo do tratamento, se você for bombardear, por exemplo, essa pedra, você liberou aquela bactéria. Então, eu gostaria de falar como que é feito essa escolha pelo tratamento ideal. Vamos passo a passo, vou começar com o doutor Mário aqui. Na verdade, o tratamento do cálculo renal vem mudando muito com o passar do tempo. A gente, antigamente, pelo fato de estar limitado com relação à manipulação do cálculo, que maneira abordar, a gente só tinha cirurgia aberta, então era muito mais difícil, a gente aguardava muito mais do que hoje. Hoje a gente tem métodos minimamente invasivos, a gente tem principalmente a cirurgia endoscópica, a litotripsia extracorpórea, que permite a gente abordar dessa forma e com isso liberar o paciente de uma forma mais rápida. A gente sabe que a vida hoje é muito corrida, o paciente ele quer trabalhar, ele não quer ficar parado. Não tem tempo nem de se tratar. Ninguém mais tolera a dor como se tolerava antes, o pessoal fica mais exigente. E tem vários fatores que levam a gente a fazer a remoção desses cálculos. Então vai depender muito, vai depender do tamanho do cálculo, posição do cálculo, como é que está a dor, como é que está a limitação do paciente, tempo de internação, sinais de infecção, como foi colocado. Tem vários fatores que vão levar a gente a optar entre o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico, que hoje é feito de uma forma minimamente invasiva. No caso, às vezes um acompanhamento com o exame de sangue, você pode ver se existe ou não esse risco de infecção. Mas e, por exemplo, se a bactéria estiver dentro da pedra, o exame de sangue detectaria ou não? Como é que é esse risco para esse tratamento, como eu falei anteriormente, às vezes de um bombardeamento da própria pedra? Quando você propõe algum tratamento do cálculo,
você tem que ter exames de sangue e de urina que mostram que não existe essa infecção. Tá. Mas, como nós dissemos, 80% dos cálculos, eles são colonizados por bactérias. Então, isso o médico não tem como saber, não tem como prever, não tem um exame que vai nos falar. A decisão do tratamento, conforme o Dr. Mário colocou muito bem, depende, então, da localização, do tamanho. E, muitas vezes, nós escutamos do nosso paciente, eu vim bombardear para vir tirar a minha pedra. Na verdade, esse bombardeamento, que se fala vulgarmente como laser, de laser não tem nada, é uma emissão de onda ultrassônica que tem por objetivo desestabilizar essa estrutura química do cálculo e ele implode, ele quebra. Mas, para tudo tem percentual. E você vai falar dos percentuais, então, daqui a pouco no próximo bloco. E eu vou também colocar no ar as perguntas que chegaram por telefone e por e-mail. Se a sua não chegou, às vezes ainda dá tempo. 3209-0119 é o nosso telefone de contato e nosso e-mail saúde@tvhorizonte.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo, mas fique com a gente. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com o programa Pense em Saúde. Hoje, nosso debate falando de cálculo renal, cálculo urinário. Eu interrompi o Dr. Francisco no bloco anterior, quando ele ia falar das estatísticas relacionadas a essa cirurgia que todo mundo chama de laser, mas que de laser não tem nada, como ele explicou, para exatamente quebrar essa pedra, não é isso? Sim. Então, a indicação básica é para um cálculo de tamanho maior do que 7 milímetros. E os cálculos no rim ou no ureter proximal, ou seja, no ureter que está próximo ao rim, a chance de fragmentação é de 60% a 80%, no ureter médio, de 40% a 60%, e no ureter inferior, em torno de 20%. Então, a gente baseia a indicação dos nossos tratamentos conforme a probabilidade de sucesso de cada método. Se tem um cálculo no ureter, a abordagem por via endoscópica, pelo canal da uretra, através de um aparelho que nós chamamos de ureteroscópio, é a abordagem comumente mais indicada. Nos permite, além de fragmentar, retirar esses fragmentos. É diferente de somente propor um tratamento de fragmentação. O Milton Reis do Barra Anchieta parabeniza o Dr. Francisco, diz que é seu paciente, está mandando um abraço. A Cleonice do Bar Santa Teresa, ela diz que tem um cálculo de 3,3 milímetros e ela ainda fala do grupo calicinal inferior. Ela gostaria de saber se seria recomendada a cirurgia e dá parabéns pelo programa. Obrigada pela participação. 3,3 milímetros. É um cálculo assintomático de 3,3 milímetros em qualquer posição do rim, a gente vai optar por um tratamento conservador, né? A gente vai observar, ver a manifestação desse cálculo. Então, assim, o cálice inferior é a posição mais difícil de você remover um cálculo dentro do rim, porque é a mais difícil do aparelho endoscópio, que é esse que o Dr. Francisco falou, chegar lá. Então, a gente, num cálculo desse, a gente vai optar em fazer um tratamento conservador, esperar, ver se ele vai se movimentar, se ele vai migrar. Normalmente, ele fica aderido na parede do rim, então ele fica parado lá, às vezes, por muitos e muitos anos. Se ela tomar bastante líquido, se ela deixar a urina dela bem controladinha, talvez esse cálculo não aumente de tamanho, não se movimente, talvez ela vá viver a vida toda com essa pedrinha lá sem problema nenhum. A Geralda do Santa Efigênia ouviu dizer que chá de abacaxi limpa os rins e gostaria de saber se é verdade. Tem muito... Já que falou de chá de abacaxi, tem uma outra aqui que acho que tem a ver com outro chá também. Ah, não. Tá, bom, vamos lá. Chá de abacaxi e outros chás. Chá de quebra-pedra, chá de... Tem muito mito sobre isso tudo, né? O que tem comprovado, não tem comprovação que nenhum desses chás tem algum efeito de aumentar a eliminação do cálculo. O líquido, né, a água do chá ajuda, então assim... Como água, né? Como água, então o que a gente orienta é tomar muito líquido, isso independente de qual tipo de líquido. E os outros que vocês tinham falado, que era sobre fruta cítrica, a Rita do Bar Califórnia, gostaria de saber se laranja serra d'água provoca a formação de cálculo renal. Não, como nós dissemos, não tem nenhum alimento que provoca a formação de cálculo. Ivair ou Evair?
do Barra Aparecida tirou uma pedra nos rins há 20 dias e está com muita dor na hora de urinar. Gostaria de saber quanto tempo ainda vai sentir dores. Na verdade, precisa saber como que ela fez, como é que foi esse essa procedimento. Retirada, né? Existe um processo que a gente retira, às vezes coloca-se um catéter, né, que é o catéter duplo J, ele vai ser usado para drenagem do rim, às vezes ela pode estar em uso desse catéter, isso realmente provoca dor. Normalmente retirou o cálculo, está sem catéter, não há mais motivo para você continuar tendo dores. Se você tem dor, às vezes pode ser um fragmento do cálculo que foi implodido, né, que pode estar ainda migrando, então é interessante ela voltar no médico dela, fazer novos exames de imagem, examinar a urina também para ver se não tem nenhum sinal de infecção que também pode provocar um pouquinho de dor, né, mas o normal é logo que você tirou o cálculo, depois removeu esse catéter que a gente usa para drenagem da urina após a cirurgia, ali 24 horas depois não tem mais dor. Esse catéter é usado quando é feita a cirurgia, coloca-se esse catéter para facilitar a saída da urina? Para facilitar a saída, porque ali você vai ter fragmentos de cálculo, você vai ter coágulos que podem descer pelo ureter, então para você evitar qualquer tipo de obstrução e você deixar o rim respirar à vontade, você coloca um catéter dentro do rim, esse catéter desce pelo ureter, vai até a bexiga, então toda a urina do rim vai ser drenada pelo catéter e não vai ter fragmentos ou coágulos que vão impedir essa drenagem. E depois vai ser retirado. Aí o tempo de permanência do catéter vai depender de cada procedimento. Procedimentos mais simples, catéter menos tempo, procedimentos mais complexos, o catéter permanece por até 4, 6 semanas, dependendo do... Mas é importante saber, o catéter fica internamente, no rim, na bexiga, nada aqui na região de fora, né? Então, e depois é feita a remoção. Certo. Ney, do bairro São Lucas, gostaria de saber se a cor da urina, quando é muito amarela, é falta de água no organismo e se essa cor da urina tem alguma relação com cálculo. Normalmente essa urina escura significa uma urina concentrada. A principal causa é baixa ingestão de líquido. Entretanto, quando a pessoa faz uso de medicamentos, o medicamento também pode dar uma cor mais concentrada a essa urina. E medicamento também? Algum medicamento pode acabar provocando formação de cálculo? Sim. Paula Cristina, do Sagrada Família, teve uma pielonefrite e quase morreu de dor, como ela cita aqui, chegando a ficar internada 1 semana, mas não tinha pedra nos rins. Ela gostaria de saber se a pielonefrite pode ser um sinal de pedra nos rins no futuro. Não tem relação nenhuma. Na verdade, a pielonefrite é uma infecção no rim. E sempre que se tem uma pielonefrite, deve-se fazer algum exame de imagem para descartar cálculo, porque essa combinação ela é perigosa. Descartando o cálculo, ela vai ter vida normal, trata a infecção, vai ter vida normal. Certo. O Flávio do senhor gostaria de saber se a gordura do leite também pode provocar a formação de cálculos. Vocês citaram aqui a gordura da carne, a gordura animal e a gordura do leite. Não, a gordura do leite... A quantidade de gordura do leite não é suficiente para desencadear cálculo. Humberto de Pedro Leopoldo gostaria de saber qual a diferença entre a dor uretral causada no ato de urinar se é advinda da próstata ou de cálculo renal. Na verdade, a dor uretral pode vir das duas coisas, dependendo da idade do paciente, né, de como que ele está sentindo essa dor. Vai ser mais provavelmente vindo da próstata do que de um cálculo de ureter. O cálculo de ureter, normalmente, o cálculo de rim, né, ele vai doer tanto no abdômen quanto na região do lombar e depois, quando ele migra em direção à bexiga, quando ele está próximo de ser eliminado, é que você pode sentir algum tipo de dor uretral. Então é mais provável que isso seja decorrente, né, lá da uretra, um processo da próstata. Mas a gente precisa, né, e vale investigar, né, na dúvida. A Regina do Grajaú, ela pergunta se a tireoide, a glândula tireoide, influi na formação de cálculos. Na verdade, dentro das doenças sistêmicas ou metabólicas, o hipertireoidismo e o hiperparatireoidismo estão relacionados com a formação de cálculo. E quanto a medicamentos, citar aqueles que são mais importantes para a formação de cálculos. Diuréticos, como a furosemida, corticoides e medicamentos retrovirais, que são aqueles usados para imunodeficiência. por exemplo. Sim, o cálculo. Mas aí, no caso, você citou aqui a furosemida. Quem tem, por exemplo, pressão alta, que precisa tomar esses medicamentos, então tem o quê? Tomar mais água? Tomar mais líquido. Tomar mais líquido. O que nós orientamos é que quem formou um cálculo, estatisticamente, ele tem 50% a 60% de chance de formar um segundo cálculo em 5 anos. Então, quem tem algum fator predisponente deve fazer um controle, no mínimo anual, com um exame de imagem para checar a formação de algum cálculo. É? Sim. Ok. Gente, nós temos aqui
2 minutinhos para finalizar o programa. Alguém gostaria de deixar alguma mensagem, algum recado, deixar um rapidinho para cada um, deixar uma mensagem importante para o pessoal de casa, seja pensando em prevenção? Na verdade, eu acho que dá algumas dicas, né? Que tudo que foi falado, tomar bastante líquido. Com relação ao citrato, eu gosto muito de falar para meus pacientes tomar uma latinha de suco de fruta sempre, esses sucos de fruta. Dentro da latinha, além do citrato da fruta, tem o citrato que é o conservante. Então, a gente tendo isso, você consegue também fazer uma prevenção. Mas é isso, basicamente, não minimizar o cálculo. O cálculo é uma patologia muito séria, né, como foi colocado. Quando associado à infecção, a gente pode ter doenças muito graves. Quando ele migra e a gente, porque a dor melhorou, a gente acaba minimizando, não procura urologista. Eu acho que isso, né, tem que ser passado para as pessoas. Né, procurar ver se o seu cálculo foi eliminado. Isso é que eu achei mais importante. E eu acho que, né, a pessoa procurar saber como é que tá, como é que foi o desenrolar de tudo isso para poder ficar tranquilo. Rapidinho. A avaliação de cálculo sempre tem que ser muito valorizada. É o terceiro problema de saúde, a terceira doença mais comum na urologia, só perde para infecção urinária e próstata. Então, realmente valorizar a investigação do trato urinário com o urologista uma vez por ano. Acabou, tem algum recado rapidinho? Não, acho que é isso, muita água. E muita água, mas eu achei, vou repetir, muita água no período de prevenção. A partir do momento que você tem o cálculo, não é o excesso de água que vai ajudar a eliminar. Exato. Agradeço muito a presença, a participação de vocês. Eu achei excelente fazer esse programa, porque eu aprendi muita coisa e quebrei alguns mitos e tabus também, que como o próprio beber muita água enquanto você está com a pedra para ajudar a eliminar. Mas o principal, eu acho, é não menosprezar uma pedra no rim, achando que é uma coisa que vai sair espontaneamente todas as vezes e pensar, ficou assintomático? Vamos avaliar se realmente saiu para não ter complicações maiores. Estamos chegando ao final do programa, mas gostaria de lembrar novamente da campanha Faço Parte. O seu apoio é importante para que a Arquidiocese de Belo Horizonte possa cumprir sua missão evangelizadora. Se você ainda não está fazendo parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559. O Pensaúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa terça às 5 da tarde, sexta ao meio-dia. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Vamos continuar fazendo juntos o programa Pense Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, até a próxima e pense saúde sempre!